acharam Marcos capítulo 5? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz: Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Irmãos, quem aqui já assistiu um tutorial no YouTube? Quem já assistiu? Acho que todo mundo, né, irmãos? Eu mesmo, se eu for bater um prego na parede lá em casa, antes eu assisto um tutorial, vou ver como é que se faz para bater um prego, né? Virou assim meio que um recurso, né, que a gente tem. A gente vai engomar uma camisa, peraí, primeiro eu vou ver um videozinho no YouTube, vou procurar no Google, né? Inclusive a pastora Sulamita, irmãos, ela assinou uns canais lá, uns canais de YouTube de culinária, e quem os irmãos acham que é o cobaia? Sou eu, né? Ela faz umas comidas malucas lá que ela vê, e pior que dá certo, até agora eu estou vivo, né? Não morri ainda. Então, assim, irmãos, isso tem se tornado um vício, não é, irmãos? Da gente, antes de fazer qualquer coisa, a gente consultar um vídeo, ver um artigo na internet, né? Bem antigamente, a gente lia um livro para ver. Hoje em dia ninguém lê mais livro, né? Infelizmente, mas isso acontece, das pessoas sempre buscarem. Aí você está pensando assim, mas o que é que isso tem a ver com essa palavra? Você vai entender, irmãos. O problema, meus queridos, dessa questão de nós sempre buscarmos alguma solução para determinado problema, é que há problemas, meus queridos, que soluções humanas não resolvem. Vocês vão estar entendendo, irmãos? E às vezes a solução humana, ao invés da solução dos homens, ao invés de ajudar, piora. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Ao invés de trazer uma solução, traz mais problemas. E nós encontramos aqui nesse texto, justamente um texto assim, porque havia um homem com um grave problema. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Esse homem tinha um grave problema. Tentaram ajudá-lo, mas ninguém podia ajudá-lo. E nessa noite, meus queridos, a mensagem de Deus para nós é esta: há coisas que só Deus faz. Você pode repetir? Há coisas que só Deus faz. Há coisas que só Deus faz. Porque há problemas na nossa vida que não adianta. Você corre para um lado, corre para o outro, tenta uma solução, tenta outra, mas só Deus é que pode trazer uma solução permanente. Amém, irmãos? Mas qual era o problema daquele homem? Olha, irmãos, o problema daquele homem era uma possessão demoníaca. Olha só, era um problema transcendente, metafísico. Não era um problema físico, era um problema além da física, porque era uma possessão demoníaca. Se você continuar lendo esse texto, você vai ver, irmãos, que Jesus tem uma conversa com aquele homem antes de curá-lo definitivamente, e na verdade ele conversou com aquela entidade espiritual que estava nele, e ele pergunta: qual é o teu nome? E olha só, ele disse assim: nós somos legião, porque nós somos muito. Aliás, ele diz: meu nome é legião, porque nós somos muito. Irmãos, sabe quantos soldados tem uma legião romana? 6.000 soldados. Irmão, era capeta com força na vida daquele homem. Não era verdade? Era uma junção de coisas, irmãos. E aquele homem, ele vivia dessa forma. E olha só, meus queridos, ele saiu da sua casa, porque a Bíblia diz que ele foi morar nos sepulcros. Não é assim, irmãos? Quem em sã consciência sai da segurança do seu lar para morar no cemitério? Não é assim, meus queridos? E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão: o diabo, ele quer justamente fazer isso. Ele quer nos tirar daquilo que é bom. Ele quer impedir que a nossa vida seja boa, para que nós possamos habitar e ser aquilo que nós não somos. Porque a palavra de Deus diz que o diabo, ele veio somente para quê, irmãos? Matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Esse é o trabalho do diabo.
E na vida daquele homem, irmãos, ele estava carregado de demônios. E o interessante, meus queridos, era que aquele demônio, ele dava, né, uma força descomunal a ele. Irmão, certa vez, eu trabalhava ali na das pessoas em uma certa empresa, e todos os dias eu passava na frente daquele antigo hospital São Pedro, hospital psiquiátrico, né? Tive que passar para almoçar. Um dia eu vi uma menina magrinha, assim como, ela vai ficar toda feliz de dizer que ela está magrinha, mas magrinha como Rafaela, assim, né? E, irmão, 3 policiais deu problema para tirar ela do camburão, né? Como chama, do carro de polícia. Uma menina magrinha, 3 policiais. E para você ver como a mente fica, né, irmãos, quando está alterada. E aquele homem, meus queridos, ele estava alteradíssimo, porque prendiam ele com cadeias. E o que é que acontece? Ele quebrava as cadeias. Você pode pensar assim, mas quem é que quebra correntes, meu irmão? Olha, só Deus sabe o que acontece quando uma pessoa está com 6.000 demônios no seu corpo. Não é assim, meu irmão? A situação dele era terrível, mas ainda foi mais além. Porque a Bíblia diz, irmãos, que ele se machucava com pedras. Olha só, ele se cortava, havia um dano físico. E eu vou dizer para você novamente que o diabo, meu irmão, ele quer fazer isso também com todos nós. Ele quer causar dano à nossa vida, não apenas físico, mas dano permanente, dano psicológico, dano espiritual, né? Nos afastar das pessoas. É isso que acontece, meus queridos. Esse é o trabalho do diabo. Diga assim, misericórdia. E olha só, irmãos, qual foi a solução dos homens? Qual era a solução dos homens nesse caso? Foi prender com cadeias. Aí eu pergunto a você, esses homens que prenderam aquele homem com correntes, eles estavam preocupados com aquele homem? De jeito nenhum. Estavam preocupados consigo, não queria ele perto, ainda que ele estivesse morando ali nos sepulcros, mas queria ele, né, abafadozinho, presinho, queria ele longe. Não estavam preocupados com a vida daquele homem, mas estavam preocupados consigo mesmo. E não é assim que acontece, irmãos. Muitas vezes as soluções que a gente encontra por aí não é preocupado conosco, são pessoas querendo ganhar dinheiro em cima de nós. Não é assim que acontece, meu irmão. Somente tirar dinheiro de nós, ou talvez dar uma solução para a gente ficar bem longe, para que não possa ver os nossos problemas. Olha só, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe por quê? Você vai pensar aí, agora que não tem nada a ver com a mensagem, mas tem. Você sabe por quê? Em todo bairro tem campinho de futebol. Você sabe por quê? Sabe por quê, irmão? Porque o governo quer deixar, né, isso foi na história brasileira inteira, quer deixar os homens que estão desempregados, que não têm o que fazer, né, para não chamá-los de vagabundos, mas aquelas pessoas que não estão empregadas ali, ocupados em alguma coisa. Irmãos, a coisa mais difícil do mundo é você. Eu conheço um pastor, irmãos, que ganhou um terreno que passava por meio de um campo de futebol, o pastor Gilvan, lá de Mangabeira, e eu vi todo o problema que foi. O terreno era dele, ele ganhou uma parte, comprou outra, e essa outra que ele comprou passava no meio do campo de futebol. Foi um problema, graças a Deus que Deus deu vitória. Mas sabe por quê, meu irmão? Porque a solução humana é essa, é deixar os homens alienados, deixar você longe, deixar você sem ver realmente aquilo que você teria que ver. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão? A solução humana é sempre essa. E o pior, meus queridos, é quantos crentes existem que estão buscando solução para os seus problemas, que deveria ser buscado em Deus, estão buscando por aí em pessoas que não têm como ajudá-los, porque nem eles mesmos sabem se ajudar. Vocês não estão entendendo, meu irmão? Tem pessoas por aí que estão buscando conselhos na internet, ou seja, pessoalmente, ou em qualquer outro lugar, em pessoas que não têm condições de lhe ajudar, porque elas não sabem a solução para a sua própria vida, mas estão dando solução para a vida dos outros. Você já viu por aí, meu irmão, aqueles vídeos que dizem assim: vou lhe ensinar a ganhar 1 milhão. Pergunta se o cara tem R$1 milhão. O cara não tem, mas ele está tentando lhe ensinar a ganhar R$1 milhão. Não é assim, meu irmão? Uma vez eu vi uma chamada de um vídeo assim: vou ensinar você a ter 4.000 views num vídeo dele. A viver tinha 100 no dele. Eu digo, então não está valendo para ele, né? Ele está querendo ensinar para os outros aquilo que ele não tem para ele. E muitas vezes nós somos da mesma forma, irmão. A gente está
tentando buscar solução aonde não tem. E a solução dos homens é sempre essa, meu irmão, é para te prender. E eu vou dizer uma coisa para você: o inimigo muitas vezes quer fazer exatamente isso conosco. Ao invés de nos libertar, quer nos prender. Muitas vezes a solução dos homens não liberta, mas prende. Eu digo, meus queridos, porque nem sempre eu fui evangélico, fui cristão, protestante, como você queira chamar, mas eu já fui do mundo e eu sei, quer dizer, eu não sou extraterrestre, eu já não fui cristão, por assim dizer. Olha só, meus queridos, e muitas vezes quando eu estava com problema, os amigos que me cercavam diziam assim: vamos tomar uma? Olha só, irmãos, arrumavam mais problema, é ou não é? Outras vezes, vamos para o show, vamos para o bar, vamos para uma balada, né? Ou muitas vezes, irmão, quando não tinha nada disso para ir, como assim, um filme? Olha só, meu irmão, é uma solução efêmera, né, transitória, que não traz a solução verdadeira. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: Jesus chegou na história daquele homem e mudou totalmente a sua história. E nessa noite, meus queridos, a mensagem para nós é essa: a solução dos nossos problemas. É claro, irmãos, entendo o que eu vou falar. Claro que há coisas que a gente tem que buscar realmente especialistas. Os irmãos entendem, irmãos? Amém. Não está errado de você buscar um especialista, de você ver um vídeo na internet. Eu gosto muito de informática, nunca fiz curso nenhum, mas gosto de onde eu vejo justamente na internet. Não tem problema nenhum, mas há problemas, meus queridos, que não está na competência humana. Apenas Deus pode trazer a solução. E esses problemas, meu irmão, devem ser entregues aos pés de Jesus, para que Ele resolva. E aquele problema especificamente daquele homem nenhum poderia solucionar, a não ser o próprio Deus. Porque aquele homem, meus queridos, ele estava possesso de demônios. E quando Jesus põe os pés ali, meu irmão, a Bíblia diz: louvado seja Deus, que aqueles demônios, né, que possuíam um homem, prostraram-se diante de Jesus e o chamaram de filho de Deus. Olha só que coisa. Ele fez, os demônios fizeram o que muitos homens não fazem: reconhecer que Jesus é Deus. Diga glória a Deus, irmão. E ele disse, né, os demônios disseram: já vem assim nos perturbar antes do tempo, porque vai haver um tempo, meu irmão, de prestação de contas, não é verdade? Onde toda essa capetada vai prestar contas diante do rei. E ali, irmãos, ele disse: já viesse nos perturbar antes do tempo. E foi quando Jesus disse: qual o teu nome? E ele disse: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Mas eu quero que você perceba uma coisa, meu irmão: um problema que os homens não conseguiram resolver. Um problema, meu irmão, que já vinha se arrastando por tempos. A gente não sabe por quanto tempo, mas dá para entender no texto que era muito tempo que aquele homem vivia daquele jeito. Jesus solucionou em segundos. Diga glória a Deus, meu irmão. E eu quero dizer para você nessa noite, eu estou dizendo para mim mesmo que essa pregação, ela está vindo para mim. Meu irmão, os nossos problemas que transcendem o nosso controle, ou seja, que escapou do nosso controle, Jesus, ele tem o poder de resolver em segundos. Cada coisa entregar a ele, esperar o tempo certo, porque ele vai fazer. O problema que os homens não podem resolver, Deus pode e Deus vai. Diga glória a Deus, igreja. E depois, irmãos, que aquele homem teve um encontro com Jesus. Olha só que coisa, ele encontrou um propósito para a sua vida. Se você vir aqui comigo no versículo 18, olha que versículo lindo. Diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que deixasse estar com ele. Irmãos, um homem que morava nos sepulcros, estava longe da família, a sua vida era uma escuridão total. Ele agora encontrou um propósito na vida. Quando ele foi liberto, porque Jesus, ele tem o poder de nos libertar. João capítulo 8, versículo 32 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando o homem se viu livre, ele encontrou, irmãos, um sentido para a sua vida. Sabe qual é o sentido? Seguir a Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? Quem realmente foi liberto, meus queridos, tem esse sentido na vida de buscar a Jesus, de viver para Ele. Aquele homem, meus queridos, que vivia nos sepulcros, que não tinha propósito nem sentido para a sua vida, agora ele queria estar com Jesus. Meus amados, eu já contei para os irmãos da nossa igreja, vou contar novamente. Quando eu recebi Jesus como Salvador, meus queridos, eu não sei se eu tinha um problema de pânico, né, que chama crise do pânico, alguma coisa assim, mas eu tinha, não era medo, mas eu não gostava de sair de casa sozinho. Eu tinha que estar com alguém do lado, era uma coisa estranha. Eu às vezes ligava para os meus amigos:
telefone fixo, né? Que não tinha celular, bem novinho, aquele telefone assim. Ligava para meus amigos, aí vem cá pra gente. Aí o cara dizia, oxe, eu vou sair do meu lugar para ir aí, tipo, vem cá, porque eu não gostava de andar só, meu irmão. Você pode pensar que é besteira, mas no dia que eu recebi Jesus, no dia seguinte, irmãos, eu senti um peso sair de mim. E eu queria como se fosse andar por aí, falar de Jesus. Irmãos, eu me lembro que a nossa igreja era ali na frente da escola Pedro Lins, em Mangabeira, né? E eu achava curto o caminho, porque lá de casa do colégio Pedro Lins é bem pertinho, né? Mas a igreja se mudou para o Mangabeira 4, eu achava maravilhoso andar a pé até lá. Naquela época eu podia, né, irmão? Hoje eu não posso nem chegar no Pedro Lins, mas eu achava maravilhoso, irmãos, porque eu me sentia liberto. Vocês vão estar entendendo? Eu sei que isso aconteceu também com você, porque nós encontramos um propósito para a vida, um sentido para a nossa vida. Diga glória a Deus, irmãos. Eu também não tinha propósito nenhum. Eu ia vivendo como um doido. O meu negócio era só música, beber e outras coisinhas mais. Mas era só aquilo, eu achava que a minha vida ia ser aquela, mas quando Jesus me salvou, meus queridos, eu disse, agora a minha vida vai ser seguir a esse Deus que me libertou. E é isso, meu irmão, que eu sei que você também já fez na sua vida e vai continuar fazendo. É o sentido da vida que aquele homem, ele encontrou, mas ele não encontrou apenas um sentido, ele encontrou também uma missão, porque siga comigo para o versículo 20, ele diz assim, Vamos ler, né? Do versículo 18 de novo até o 20, diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicou-lhe o que for endemoniado que eu deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu e lhe ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Ele encontrou uma missão na sua vida, e a missão dele era falar que existe um Deus que liberta. Glória a Deus. Você está entendendo a mensagem de Deus para você, meu irmão? Glória a Deus. Jesus já te libertou, já solucionou o teu problema, você já tem um sentido para a sua vida. Agora é necessário que você cumpra essa missão. Aquele homem, ele pregou em 10 cidades, Decápolis quer dizer 10 cidades, ele saiu evangelizando por ali, dizendo, olha, Deus me salvou, eu era aquele que andava lá nos sepulcros, mas o Senhor me salvou, e essa é a missão, meu irmão, minha e sua. Você pode dizer glória a Deus? Agora entenda, meu irmão, que uma pessoa que estava com um problema que transcendia o controle humano, que era muito maior do que os homens poderiam solucionar, era um problema metafísico, ou seja, fora da física. Agora esse homem, meus queridos, ele mesmo estava pregando a palavra. Olha só como Deus muda a história. E a mensagem para nós é essa, meu irmão. Deus muda a nossa história. E cabe a nós falarmos deste evangelho, falarmos desse Deus. E muito mais agora nessa geração, meu irmão, que precisa ouvir, não é, irmãos? Porque muitos estão procurando por aí igrejas que falam de coisas que vai massagear o ego. Não é assim? Não está cheio. Tem igrejas por aí, meu irmão, que as pessoas vão e nem cultuam mais. É só campanha, porque é aquela coisa, deixa aqui e receba mais, né? As pessoas nem cultuam mais, é só querendo bênção. Não é assim, meu irmão? Outros, aquelas palavras de autoajuda, né? Que todo mundo chora, aquela emoção total. Não é assim, meu irmão? Mas hoje é necessário pregar o verdadeiro evangelho. Você pode dizer glória a Deus? E Deus depositou essa missão na mão de quem? Daqueles a quem Ele libertou. Então nessa noite, meus queridos, há problemas que só o Senhor soluciona. Mas quando Ele solucionar, meu irmão, quando Ele solucionar, sigam. Amém, irmãos? Amém. Viva para Ele. E tenha essa missão em mente. Essa missão, ela não é opcional. Ela é uma missão dada a todos nós. A missão de falar de Cristo. Então nessa noite, meus queridos, eu tenho certeza que você recebeu esta palavra. Porque essa palavra veio diretamente do coração de Deus para o nosso coração. E eu vou dizer para os irmãos, eu me senti chocado assim quando Deus mandou pregar esta palavra. Eu disse, Senhor, mas essa palavra sim é essa, porque eu também preciso dessa palavra. Amém, queridos? Então que nós possamos entregar os problemas que escaparam da solução humana. Não tem vídeo no YouTube, pesquisa na internet que vai solucionar o seu problema. Na verdade é só Deus, é só o Senhor que vai solucionar. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos encerrar esse culto. Eu quero cantar uma música do Natan.